Irmãos queridos, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, festa de Santo André, apóstolo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 18. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocá-lo sem antes crer? Como crer sem antes ter ouvido falar? Como ouvir sem alguém que pregue? Como são belos os pés dos que anunciam o bem! A salvação passa pelo anúncio. Se faltar anunciadores, quem se salvará? Grande de verdade é a nossa responsabilidade. Por isso, insistimos tanto no convite para os retiros. É através de um convite acolhido que a salvação pode passar. Ai de mim, se não evangelizar. Todos somos discípulos missionários. Se não anunciarmos, como o mundo se salvará? Da carta aos Romanos. Se, pois, com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Assim é que está escrito: quão bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certo que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis, em duas palavras, a altíssima dignidade da evangelização. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocar sem antes crer nele? Como crer nele sem antes ter ouvido falar dele? Como ouvir sem ninguém que pregue? Como haver pregadores se ninguém for enviado, isto é, missionário? Irmãos, para que uma pessoa experimente a salvação, é necessário que encontre Jesus. Mas como pode encontrá-lo se ninguém o apresenta? Uma pessoa pode continuar sofrendo em um beco sem saída se ninguém indica para ela o caminho da vida. Vice-versa, como é diferente a vida de quem enxerga a luz. Seria um grande egoísmo segurar para si mesmo a experiência de Deus. Os outros que estão ao nosso redor têm direito de sentir a mesma felicidade que nós sentimos. Quando uma casa de acolhida ou uma equipe de evangelização entende isso,
logo se enche de novos membros. É maravilhoso ver as equipes de evangelização como se multiplicam quando tem viva no coração a chama da evangelização. Ontem estávamos observando uma equipe de Yeshua italiano que acabou de dar a vida a uma outra equipe 20 dias atrás. E hoje, esta primeira equipe conta já com 46 membros. Você entende como uma equipe que vive a sua fé não somente se multiplica uma vez por ano, mas até 2 ou 3 vezes, porque tem dentro um fogo que a faz multiplicar. Todo mundo que se aproxima de seus membros fica envolvido na roda. A multiplicação, irmãos, não é uma angústia, mas uma necessidade, porque uma equipe cresce tanto que precisa dividi-la, senão se torna enorme. Todo esse processo acontece com muita naturalidade e simplicidade. A única coisa necessária é obedecer aos aconselhamentos. Precisa que haja 120 convites confirmados antes de cada retiro. Precisa que o coordenador e o anjo da equipe sempre estimulem e verifiquem se a cada dia tem uma nova ficha de adesão, sem pular um só dia. Entre um retiro e o outro, temos 4 meses, isto é, 120 dias. Por isso, uma ficha seriamente confirmada por dia é suficiente. Claro que se em um dia não temos adesões, no dia seguinte devemos ter 2 pelo menos para recuperar. Se a equipe tem 30 membros, é suficiente que cada um tenha uma ficha confirmada de adesão por mês. Isso não é difícil para quem ama. Vocês se lembram daquela mocinha de 14 anos, a Eduarda, lá de Belém do Pará, que fez sozinha 60 fichas? Se uma equipe procede assim, nunca vai fazer um Yeshua, ou um Ruá, ou um Caná com 2 ou 3 pessoas. Muito pelo contrário, ela crescerá e se multiplicará mais do que o previsto. O segredo da evangelização são os convites. Você entende que o convite é sagrado? Porque seja que a pessoa aceite, seja que não, ela viu em você alguém que acredita de verdade. Ela se encontrou com alguém que está acreditando com força em Jesus, e isso nunca sairá da sua cabeça. Antes ou depois, ela vai aceitar. Pense um pouco. Se a Missão Belém não fosse todo dia na rua de São Paulo, pescando irmãos para as nossas casas de restauração, não teríamos certo os nossos 2.000 acolhidos, como hoje tem. Precisa descer no campo, precisa se tornar jogadores de futebol, não meros espectadores sentados na arquibancada. Portanto, irmãos, nessa festa de Santo André Apóstolo, quer dizer enviado, vamos renovar o nosso sim a Deus, aceitando seu convite que nos envia como cordeiros no meio de lobos, anunciando a sua boa nova. Vamos agora refletir. Pense em quem você poderia convidar para o próximo retiro. Você está andando com as fichas no bolso? Que não passe esse dia sem você ligar ou convidar alguém com força, dando seu testemunho. Pense um pouco como você poderia fazer. Pense também em todos os irmãos que convidamos no passado e não vieram ao nosso retiro. Será que eles entram na nossa lista de convite?
Agora reflita sobre aqueles que chegaram a participar do nosso retiro, mas depois não continuaram a caminhada. Será que não podemos alcançá-los criando um grupo WhatsApp somente para eles? Quantas equipes têm de verdade um grupo WhatsApp, pelo menos para mandar o diário a esses irmãos que não estão mais conosco, mas chegaram a fazer o retiro e às vezes até participaram de alguma formação? Será que não podemos recuperá-los, pelo menos mantendo o contato do diário, enviando o diário? Refletimos um pouco. Enfim, irmãos, vamos refletir com profundidade na coisa mais importante. A minha vida é um exemplo vivente? Quem me vê consegue enxergar a obra de Deus em mim? Consigo ser uma Bíblia aberta que todos podem ler? E agora vamos ler de novo esse trecho da Carta aos Romanos, que nos estimula a ter o fogo da evangelização dentro do nosso coração e alcançar quantas mais pessoas possível. Paz e alegria a todos. Como são belos os pés daqueles que anunciam a boa nova. Paz e alegria a todos. Se, pois, com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Assim é que está escrito: quão bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas. Vindos de todo lugar e nação, a tua cruz nos reúne aqui. Juntos num só coração, diante de ti, Jesus. Unidos queremos viver a tua palavra que diz:
Jesus, our Lord, Jesus Christ, our Lord, Jesus Christ. Cristo